Eu quitei uma dívida de $170.000 para salvar meu filho. Eles venderam minha casa e fugiram sem dizer adeus. Recebi a ligação numa manhã de terça-feira. Enquanto regava minhas rosas, era meu filho, Neil, sua voz. Partida. Desesperada. Come on, Neil. AOS 68 anos. Achei que já tinha escutado todos os tons possíveis dele. Mas aquele era o som de um homem afundando. Mãe, posso ir até aí? É urgente. Minhas mãos tremeram. Algo estava errado. 20 minutos depois ele chegou. E Avalan, minha nora, colada atrás dele, como uma sombra. Sempre tão bonita. Mas havia algo diferente naquele dia. Um brilho predatório nos olhos verdes. Algo que fez meu estômago se revirar. Oi, Kalin menos, disse ela, com uma doçura artificial que cortava como gelo. Neil se jogou na cadeira da cozinha menos a mesma, onde sentava quando era menino, e fazia. Travis, ele parecia quebrado, destruído. Estamos em apuros, mãe. Sérios apuros e investimentos ruins. A casa foi para leilão. Se não resolvermos, vamos perder tudo. Meu coração apertou. Meus netos, Amy e Jake, sem teto. Não, eu não deixaria. Quanto? $170.000, respondeu Avalan, segurando a xícara de café com aqueles dedos perfeitos, frios. Era tudo que eu tinha no banco. 40 anos de economia. A aposentadoria de Harold, nossa vida inteira. Eu sei que é muito, Neil, disse, com os olhos vermelhos menos, mas eu não tenho mais para onde correr. Avalan se inclinou e tocou seu ombro. Família ajuda. Família. Kalin. Essas palavras soaram falsas, mas eu engoli minha desconfiança. Olhei para meu filho, para o menino que criei sozinha, depois da morte de Harold. Olhei para os olhos inocentes dos meus netos em fotografias espalhadas pela casa. Tudo bem menos. Eu disse, vocês podem morar aqui. Eu pago a dívida. O alívio foi instantâneo. Neil chorava de gratidão, mas foi o olhar de Avalan que me arrepiou. Por um breve instante, seu rosto revelou o que ela realmente sentia. Satisfação calculada. Dias depois, com o coração na mão, assinei os papéis. Vendi tudo. A casa, meus sonhos, minha segurança. O advogado insistiu em proteger minha parte. Eu recusei. Era pela família. Eu dizia. Mas ouvi Avalan sussurrar para Neil. Melhor resolver. Esse é o logo. Antes que ela mude de ideia. O gelo percorreu minha espinha. Mesmo assim, sorri de volta para ela. Fingi não notar. Obrigada por tudo, Kalin. Vai ser bom para as crianças. 3 semanas depois, acordei num silêncio estranho. SM Mercedes. SM. A casa estava limpa demais. Vazia. Assustadoramente vazia. Os porta-retratos haviam sumido. Os brinquedos, as mochilas das crianças. No balcão da cozinha, havia apenas um papel dobrado. Meu nome rabiscado com pressa, ira do Avalon. Kaline, obrigada por tudo. Vendemos a casa ontem. Vamos recomeçar. Em outro lugar. Não tente nos procurar. Pós-escrito. Velha perdedora. Você fede. As palavras cortaram como navalha. Aquela não era apenas uma despedida. Era uma traição cruel e premeditada. Eles venderam a casa, minha casa, e fugiram. Sentei no mesmo lugar onde Neil chorou semanas antes, onde prometi ajudá-los. E ali sozinha, entendi. Eles nunca precisaram de mim, só precisavam do que era meu. A ironia não me escapava. Eu estava desabrigada, na minha própria casa. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Venda concluída. Os novos donos assumem na segunda. Você precisa sair até domingo. Era sexta-feira. Eu tinha menos de 72 horas para desaparecer de um lugar que já nem era mais meu. Sem dinheiro, sem lar, sem família. Tentei ligar para Neil. Número desconectado. Tentei Avalan. Caixa postal cheia. Suas redes sociais haviam sumido do mapa. Eles não só me abandonaram menos, eles se apagaram do mundo, como criminosos que cobrem suas pegadas. Sentei-me à mesa da cozinha, o bilhete cruel de Avalan ainda nas mãos. Velha perdedora. Você fede. O que doía mais não era o dinheiro, nem a caça, era perceber que o meu próprio filho, aquele que embalei no colo, cuidei em noites de febre, a quem entreguei minha vida inteira, havia me traído com frieza e cálculo, ao meio-dia. A senhora Henley, minha vizinha, apareceu à porta com uma caçarola nas mãos e um olhar de luto. Kalin. Vi um caminhão de mudança esta manhã. Esta tudo bem. Caminhão. Eles haviam contratado uma transportadora. Enquanto eu dormia, sumiram como fumaça. Contei tudo entre lágrimas e pausas. A expressão da senhora Henley mudou de preocupação para indignação. Isso é fraude. Kalin, você precisa chamar a polícia. Mas, será que era? Eu havia assinado os papéis. Entreguei a casa. Dei o dinheiro. Eles nunca prometeram deixar que eu continuasse ali. A crueldade era imensa menos. Mas legal? O que vai fazer agora? Ela perguntou. Eu não sabia. Aos 68 anos.
sem economia, sem lugar. Talvez um motel por alguns dias. Depois, talvez o exército da salvação. Kaline, fique conosco até se organizar. Ela ofereceu com doçura. Não quero ser um peso. Naquela tarde, comecei a empacotar meus pertences. 40 anos reduzidos a 2 malas antigas. Toquei objetos como se fosse a última vez. O suéter favorito de Harold. A colcha que mamãe costurou para o nosso casamento. Fotos do Neil. Em todas as fases da vida. Como aquele doce menino virou. Isso. Foi então que vi o anúncio da minha casa num site imobiliário. Alguém menos, talvez a senhora Henley, menos tinha me enviado. Valor, $340,000, quase o dobro do que dei a eles. Mas algo no rodapé me fez estremecer. Em avaliação estrutural, possíveis problemas de fundação e investigação. Problemas de fundação? Claro que eu sabia. Harold e eu descobrimos isso há 15 anos. Ao tentar reformar o porão solo instável, corrigir custaria mais que a casa. E Neil sabia, também. Ela estava LOL. Eles venderam o imóvel com um defeito oculto grave, que sabiam muito bem menos, e não contaram a ninguém. Fugiram com meu dinheiro, mas deixaram um rastro de problemas legais para trás. Meu telefone tocou. Número desconhecido, Sra. Morrison. Aqui é Jennifer Walsh, da Walsh e Associados. Representamos os compradores da casa na Maple Street. Meu coração disparou. Detectamos sérios problemas estruturais não divulgados. Os novos donos estão considerando ação judicial. A senhora saberia como localizar Neil e Avalon Morrison? Oh, o bilhete de Avalon? Mais uma vez, senti algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez, desde aquele dia. Eu sorri. Desculpe, não tenho a menor ideia de onde estão. 3 semanas depois estou em um apartamento minúsculo chamado Sunset Manor, com cheiro de desinfetante e carpetes velhos. 1.800 pés quadrados de vida reduzidos a 400. Meus pertences se resumem a uma mala, uma foto do Harold e uma pilha de documentos legais. Todos querem saber onde está Neil, onde está Avalon, a polícia, a seguradora, os compradores. Smith, como se eu fosse cúmplice. Na verdade, eu sou só uma mãe traída, morando num lugar onde nem o fogão tem 2 bocas. Aqueles que me chamavam de heroína por doar tudo por amor, agora me veem como ingênua, imprudente, talvez cúmplice de um golpe, e o mais triste, meus netos. Será que sabem o que os pais fizeram, ou acham que eu os abandonei? Eu converso com a foto do Harold à noite. Você sempre disse que eu confiava demais. Amor, desta vez, você estava certo. E quando o telefone tocou de novo, meu corpo gelou. Desta vez, a voz era firme. Oficial, Sra. Morrison, aqui é o detetive Martinez, da Delegacia de Fraudes Financeiras do Condado. Eu queria agendar uma conversa com a senhora, disse a voz do outro lado da linha. Meu sangue gelou. Sobre o quê? Sobre a transferência e a venda subsequente da casa na Maple Street. Abrimos uma investigação, após reclamações dos novos proprietários. Eu não fiz nada de errado, respondi instintivamente, mesmo com a voz trêmula. Não acreditamos que tenha feito, mas precisamos entender toda a extensão do que aconteceu. Há irregularidades na papelada que indicam que essa não foi uma simples transferência entre familiares. Irregularidades. A palavra ecoou na minha mente por horas. O que mais Neil e Avalon tinham feito? Que outras mentiras eles contaram? E, pior, que leis haviam quebrado, me usando como uma cúmplice inocente? Naquela noite, o sono não veio. Fiquei encarando o teto enquanto a TV dos vizinhos vazava pelas paredes finas. Quanto mais eu revia tudo que Neil me dissera, mais buracos apareciam. Ele havia falado em dívidas, em advogados, em execução de hipoteca. Mas eu nunca vi um documento, um e-mail, nada. E se tudo fosse mentira? Se eles tivessem inventado o desespero só para me enganar e tomar tudo? Fui até a cozinha. Preparei um chá com mãos trêmulas e me sentei à pequena mesa perto da janela. Lá fora, o mundo seguia seu curso. Eu, refletida no vidro, era apenas o retrato de alguém vazio, derrotado, irreconhecível. Meu telefone tinha poucos contatos úteis. A maioria eram números antigos, lojas, prestadores de serviço. Harold sempre fora meu mundo. Depois dele, Neil era minha conexão com o futuro. Agora, eu estava sozinha. Na manhã seguinte, o telefone tocou novamente. Era o detetive Martinez. Sra. Morrison, localizamos Neil e Avalon. Meu coração parou. Eles estão na Costa Rica. Compraram um imóvel pouco depois da venda da casa. Enquanto eu dividia latas de sopa, eles viviam no paraíso. Com o meu dinheiro, precisamos falar sobre o estado do imóvel quando a senhora o transferiu. Os compradores alegam que havia problemas estruturais graves não revelados. Fechei os olhos, engolindo em seco. Eu sabia dos problemas na fundação. Sabia? Sim. Meu marido e eu descobrimos anos atrás.
mas não tínhamos como pagar o conserto. E Neil, ele estava lá, quando o engenheiro explicou tudo. Silêncio. A senhora comunicou isso ao transferir a casa para eles? Não. Achei que eles fossem morar lá, que seria uma casa de família. Nunca imaginei que venderiam, senhora Morrison. A senhora precisa falar com um advogado. A palavra vítima surgiu, e embora devesse me confortar, só me fazia sentir ainda mais perdida. Alguns dias depois canchei. Sarah Peterson, escritório simples, nada glamuroso, mas sua presença, firme, lúcida. Senhora Morrison, vou ser honesta. Estou pegando seu caso pro bono. A senhora foi claramente vítima de algo grave, mas o caminho jurídico é complexo. Durante 1 hora, ela me explicou. Fraude imobiliária, abuso financeiro contra a idosocultação, de defeitos materiais, até possível fraude postal, mas também havia boas notícias. Os novos compradores não estão te processando. Heseltine, o seguro deles concluiu que a senhora foi usada como isca. Suspirei pela primeira vez em semanas. Mas, então ela soltou a bomba. Os bens de Neil e Avalon foram congelados na Costa Rica. Por quê? Porque ao comprarem um imóvel lá, declararam que o dinheiro vinha da venda de um bem de família. Mas quando o banco investigou, descobriu os problemas estruturais e os processos em andamento. Sarah sorriu. A Costa Rica leva isso muito a sério. Lavagem de dinheiro em transações imobiliárias estrangeiras é crime grave lá. A casa que compraram foi apreendida. Eles estão proibidos de deixar o país. Ela então me mostrou a manchete de um jornal local. Casal americano detido por fraude imobiliária em investigação internacional. Imagem Neil e Avalon algemados, desfigurados, assustados, expostos. Eu deveria ter chorado, mas não chorei. Eu sorri. Há mais uma coisa, disse Sarah, me entregando um relatório de engenharia. A fundação da sua antiga casa está ainda pior do que imaginávamos. Mais de 400 mil dólares em reparos. É inabitável. Mas como? Segundo relatório, o colapso da estrutura se intensificou nos últimos 5 anos. Neil e Avalon estavam morando ali quando isso aconteceu. Eles sabiam e planejaram te deixar com um problema. Fiquei sem ar. Eles não estavam desesperados. Eles não agiram por impulso. Eles arquitetaram tudo. Esperaram a hora certa, me manipularam e fugiram. Sarah me olhou com seriedade. Investigamos também as supostas dívidas de Neil. E a tal hipoteca. E nada. Não existe registro de nada disso. Toda a história era falsa. Toda. Autor história nenhuma, parte disso era verdade. Na verdade, com base no que conseguimos apurar, Neil e Avalon estavam financeiramente estáveis. Há anos. Ambos tinham bons empregos. Uma conta poupança razoável. E nenhuma dívida significativa, além das despesas normais de uma casa. A traição foi mais profunda do que eu poderia imaginar. Cada lágrima que Neil derramou na minha cozinha. Cada pedido desesperado de ajuda. Cada promessa de que me pagaria de volta. Tudo não passou de teatro. Por quê? Sussurrei. Por que fariam isso comigo? O rosto de Sarah suavizou. Pelo que conseguimos juntar, eles estavam planejando sair do país há algum tempo. Precisavam de capital para comprar uma propriedade no exterior e se estabelecer na Costa Rica. Sua casa e suas economias representavam um caminho fácil, repeti amargamente. Sinto muito. Sei como deve ser doloroso ouvir isso. Olhei pela janela, observando as pessoas apressadas na rua, vivendo suas vidas comuns, com suas famílias normais. E agora? O que acontece? Agora temos algumas opções. As autoridades da Costa Rica estão dispostas a cooperar. Desde que seu filho e sua nora concordem em fazer restituição. Eles querem resolver isso rapidamente, para evitar um incidente internacional. E se eles não aceitarem, então enfrentarão acusações na Costa Rica. Podem pegar anos de prisão e perder todos os bens que possuem por lá. De qualquer forma, é provável que você recupere parte do que perdeu. Sarah me entregou outro documento. Este, marcado como proposta de acordo, o advogado deles na Costa Rica já indicou que estão abertos à negociação. Olhei para os números na página, não era tudo que perdi, mas seria o suficiente para comprar paz financeira. Tem mais uma coisa a menos, disse Sarah, agora com um tom mais sério. O acordo exige que você assine um termo de confidencialidade. Não poderá contar publicamente o que aconteceu. Estão tentando comprar o meu silêncio? Em essência, sim. A questão é, isso é aceitável para você? Pensei na carta cruel de Avalon, nas semanas que passei naquele apartamento frio, imaginando se morreria sozinha e esquecida. Eles me fizeram duvidar de mim mesma, me afundaram em medo e desespero. O dinheiro poderia trazer segurança, mas jamais apagaria cicatrizes. Preciso pensar. Respondi por fim, claro, mas não demore. As autoridades
Não vão mantê-los detidos por muito tempo. E se forem soltos, recuperar qualquer coisa será muito mais difícil. Naquela noite, sentada no meu pequeno apartamento, espalhei os papéis do acordo sobre a mesa. OSS Meros Iram, generosos, o suficiente para reconstruir minha vida. Mas havia algo naquele termo de silêncio que me incomodava profundamente. Eles queriam apagar o que fizeram. Apagar a dor. Apagar a verdade. O telefone tocou. Era a Dona Henley. Na ligação semanal. Como você está, querida? Contei sobre a proposta de acordo, a prisão de Neil e Avalan, e a possibilidade de reaver meu dinheiro. Isso é maravilhoso. Você deve estar aliviada. Estou, respondi, mas minha voz não demonstrava convicção. Mas sente que eles vão sair impunes. Ela entendeu tudo. Às vezes a melhor vingança é seguir em frente e ser feliz, apesar do que te fizeram. Ela, mas ao olhar para a foto de Harold na mesa de cabeceira, soube aceitar aquele acordo seria deixá-los vencer. Eles achavam que eu era fraca, que podiam me usar e me descartar. Eles não faziam ideia da força que despertaram quando decidiram destruir minha vida. Naquela noite, não assinei nada. Em vez, fiz algo que não fazia há meses. Chamei folga no trabalho, voluntário da biblioteca, e passei o dia inteiro pesquisando. Se Neil e Avalan achavam que podiam comprar o próprio Perdão, estavam prestes a descobrir o contrário. Descobri que a Costa Rica tinha leis severas sobre compra de imóveis por estrangeiros, especialmente após casos envolvendo dinheiro fraudulento. O que Neil e Avalan haviam feito. Now era um caso civil. Era um crime internacional. E então descobri algo que me fez estremecer. No dia seguinte, liguei para Sarah Peterson. Preciso falar sobre os problemas da fundação da casa. Você disse que a deterioração acelerou nos últimos 5 anos. Sim. O laudo mostra que começou por volta de 2019, Sarah. Neil e Avalan se mudaram para lá em 2020. Eles viveram lá por 3 anos, sabendo que a estrutura estava cedendo. Houve silêncio Kalim. O que está insinuando? Que eles sabiam dos problemas. E que pior ainda, eles pioraram de propósito. Lembrei das obras que Neil insistiu em fazer. Dos rachados nas paredes, dos danos por água que ele dizia ser técnico demais para eu entender. Ele não estava consertando. Estava destruindo. De forma deliberada, Sarah ficou em silêncio Kalim. Isso que você está descrevendo não é só fraude. É uma conspiração criminosa que durou anos. Podemos provar. Acho que sim. As fotos no relatório mostram danos que parecem intencionais. Se conseguirmos os registros dos empreiteiros, mãos tremiam. Mas não era medo. Era fúria. Fúria em estado puro? Tem mais. O dano por água. Neil disse que a seguradora cobriria, mas que eu precisava pagar uma franquia de $5.000. Eu dei o cheque. Tem o comprovante? Sim. Ele disse que tinha que estar no nome da empresa de restauração. O nome era Avalan Restoration Services. Sarah. Ficou muda, Sarah. Kalim, sente-se. A empresa Avalan Restoration Services foi registrada em Delaware há 3 anos. E a única proprietária é a Avalan Morrison, sua nora. O mundo girou ao meu redor. Eles não me traíram uma vez. Eles passaram anos me roubando, criando falsas emergências, negócios e fantasmas, tudo para extrair meu dinheiro e arruinar meu patrimônio. Quanto? Sussurrei. Ainda precisamos de uma auditoria completa, mas pode ser dezenas de milhares de dólares em fraudes. Pensei em cada ligação de Neil pedindo dinheiro, em cada vez que Avalan agradeceu. Enquanto me roubava pelas costas, jogaram um jogo longo e burro, porque agora temos um rastro de provas. Naquela tarde fui com Sarah até o detetive Martinez. Levamos tudo. O detetive ficou sério ao ver a linha do tempo. Isso muda tudo. Não é um casal desesperado. É crime organizado? E sobre a Costa Rica? Sarah perguntou. Vamos pedir extradição. As acusações aqui são muito mais graves. Ele se virou para mim. Senhora Morrison, se formos adiante, seu filho pode pegar de 5 a 10 anos de prisão federal. Sua nora também. Isso não é mais um tapa na mão. O impacto foi devastador. Neil, meu menino, poderia passar a maior parte dos seus 30 e 40 anos atrás das grades. E meus netos? Perguntei em voz baixa. Os serviços de proteção à criança na Costa Rica já haviam sido acionados devido às prisões. Em e Jake estavam temporariamente com um amigo da família. Mas se seus pais fossem extraditados, ele nem precisou terminar a frase. Meus netos seriam vítimas inocentes da ganância dos próprios pais. Naquela noite, fiquei sentada no meu apartamento, olhando para a foto de Harold, tentando imaginar o que ele teria dito sobre tudo isso. Ele sempre foi protetor com Neil. Talvez, mas ele também acreditava nas consequências? O que eu devo fazer? Perguntei ao sorriso dele, congelado na fotografia. Eles destruíram a minha vida, mas ainda são minha família. O silêncio foi ensurdecedor.
Ainda. Estava acordada às 23 horas quando meu telefone tocou. Um número internacional. Por pouco não atendi, mãe. Era Neil. Sua voz era um sussurro trêmulo. Desesperado, como nos seus pesadelos de infância. Mãe, por favor. Eu sei o que você deve estar pensando, mas preciso que me escute. Estou ouvindo. Os advogados disseram que você não assinou o acordo, que está tentando nos extraditar. Mãe, por favor. Em e Jake estão assustados. Eles não entendem o que está acontecendo. Fechei os olhos e imaginei os rostos dos meus netos. Talvez você devesse ter pensado neles, antes de me roubar até o último centavo. Não era para ser assim, íamos te pagar. Eu juro. Só precisávamos nos estabelecer aqui primeiro. Íamos cuidar de você. Com que dinheiro, Neil? Com o dinheiro que vocês me roubaram? Cometemos erros. Eu sei disso. Mas mãe, se você permitir a extradição, as crianças vão ficar sem ninguém. Vão parar em lares temporários. A manipulação era tão óbvia que me enjoava. Mesmo agora, enfrentando prisão. Ele ainda tentava usar meu amor pelos netos para se livrar das consequências. Você devia ter pensado nisso antes de passar 3 anos destruindo minha vida. 3 anos? Mãe, do que você está falando? Avalon Restoration Services. Te lembra alguma coisa? Silêncio. Os danos falsos por água. Os reparos desnecessários. A sabotagem da fundação da casa. E eu sei do tudo. Neil, quando falou de novo, sua voz era diferente, mais fria, mais parecida com a da Avalon. Você não pode provar nada disso. Na verdade, posso sim. E vou provar. Você vai mesmo destruir sua própria família por causa... A pergunta pairou no ar, carregada com o peso de todos os sacrifícios que fiz por ele. Você destruiu essa família no dia em que decidiu que eu valia mais morta do que viva. Respondi baixinho. No dia em que decidiu que sua própria mãe era apenas uma conta bancária a ser esvaziada. Mãe, eu não sou mais sua mãe. Neil. Mães protegem seus filhos. Elas não os roubam sistematicamente nem os deixam sem teto. Desliguei antes que ele pudesse responder. Na manhã seguinte, liguei para Sarah Peterson. Não vou assinar o acordo. Processos com todas as acusações possíveis. Tem certeza? Depois que começarmos, não haverá volta. Pensei na carta de Avalon, nas emergências falsas, nas mentiras meticulosamente calculadas. Tenho certeza, e os seus netos, meus netos, merecem pais melhores do que os que têm. Ao desligar o telefone, senti algo que não experimentava há meses. Não era exatamente felicidade. Era algo mais profundo. Paz. Pela primeira vez, desde o início daquele pesadelo, eu não estava fugindo da verdade nem tentando proteger quem nunca me protegeu. Neil e Avalon fizeram suas escolhas. Agora enfrentariam as consequências. E eu também. Mas pela primeira vez em meses, essas consequências não pareciam castigo, pareciam liberdade. 18 meses depois, eu estava na cozinha da minha nova casa, preparando café sob a luz suave da manhã. A casa era menor que a antiga, menos um chalé aconchegante com 2 quartos e um jardim perfeito para minhas rosas. Mas era minha, verdadeiramente minha, comprada com o dinheiro recuperado, graças ao processo federal contra Neil e Avalon, incluindo indenizações por abuso contra idosa e fraude. A TV pequena sob o armário transmitia o noticiário. Não estava prestando atenção até ouvir as palavras. Costa Rica extradição. Aumentei o volume a tempo de ouvir a notícia. Cidadãos americanos extraditados para enfrentar acusações de fraude. Neil e Avalon haviam sido extraditados 6 meses antes. O julgamento foi rápido e decisivo. As provas eram tantas que não havia como negar. Neil foi condenado a 7 anos de prisão federal. Avalon, a 5 anos. Todos os bens, inclusive o imóvel comprado com o meu dinheiro, foram confiscados e liquidados para pagar restituição. Era para eu me sentir satisfeita. A justiça tinha sido feita. Os criminosos punidos, a vítima compensada. Mas na verdade, eu me sentia cansada. O mais difícil não foi testemunhar no tribunal, nem mesmo ver Neil com o macacão laranja da prisão, parecendo um estranho usando o rosto do meu filho. O mais difícil foi o telefonema de Emma. 2 semanas após a prisão dos pais. Vovó Kalim, é a Emma. Meu coração quase parou. Minha neta, agora com 14 anos, ligando de um lar temporário em São José, onde ela e Jake haviam sido acolhidos. Emma, querida, como você está? Estou bem. Jake também. Estamos com uma família legal. Eles nos ajudam com inglês e espanhol. Depois, uma pausa pesada, carregada de perguntas silenciosas. Vovó, preciso perguntar uma coisa. Mamãe e papai roubaram de você mesmo? Fechei os olhos, procurando palavras para explicar o inexplicável a uma criança que perdeu. Tudo sim, meu amor. Eles roubaram. A moça do serviço social disse que eles pegaram sua casa e seu dinheiro. Por isso não podem voltar.
É verdade. Você está brava com a gente por causa do que eles fizeram? A pergunta me partiu o coração de formas que nem sabia serem possíveis, querida. Nunca. Eu nunca poderia ficar brava com vocês. Então por quê? Sua voz tremeu. Por que você não tentou trazer a gente para casa? O advogado disse que você podia pedir a guarda. A pergunta que eu tanto temia. A decisão que ainda assombrava minhas noites em claro. Emma, eu queria tanto. Mas eu tinha 69 anos. Morava num apartamento minúsculo, sem dinheiro. Eu não podia cuidar de vocês como mereciam. A gente não se importaria de ser pobre com você. A simplicidade da resposta. A confiança por trás dela quase me destruiu. Eu sei, meu amor. Mas às vezes, amar é querer algo melhor para alguém do que aquilo que podemos dar. Conversamos por 1 hora. Descobri que a família adotiva era maravilhosa. Um casal bilíngue com filhos adultos, especializados em ajudar crianças americanas a se adaptarem ao sistema costarriquenho. Emma estava aprendendo espanhol. Jake jogava futebol. Ambos iam bem na escola. Estavam construindo uma vida. Sem mim, sem os pais, sem a família que os colocou nesse mundo, enviei dinheiro para despesas, presentes de Natal e aniversário, caixas com livros e petiscos americanos. Mas, desde aquele dia, nunca mais os vi. O café terminou de passar. Servi-me de uma xícara. Adicionei creme da leiteira que era da minha mãe. Pequenos prazeres, agora mais preciosos. O celular vibrou. Uma mensagem da senhora Henley Minhameller. Amiga. Depois de tudo, me visitava todo dia. Me convidava para jantares em família. Nunca me disse ou avisei sobre Neely Avalan, mesmo tendo suspeitado desde o começo. Café hoje? Tenho novidades sobre a sobrinha da Peterson. Respondi. Vem sim. E o café da manhã. 20 minutos depois, ela bateu a porta com uma caixa de doces da padaria do centro. E seu entusiasmo habitual. Você parece melhor, disse ela, estudando meu rosto enquanto eu a deixava entrar. Mais descansada. Era verdade. Os pesadelos finalmente haviam cessado, e eu dormi a noite inteira pela primeira vez em 2 anos. A ansiedade constante sobre dinheiro, moradia, sobre o que Neely e Avalan poderiam fazer a seguir. Tudo isso tinha desaparecido. Eu me sinto melhor, admiti, guiando-o até a mesa da cozinha. Mais leve de algum jeito, é isso que acontece quando paramos de carregar a culpa dos outros, disse Dona Henley, com sua sabedoria habitual. Foi ela quem me mostrou que, por muito tempo eu vinha me desculpando pelos crimes de Neely e Avalan como se fossem meus. Alguma notícia das crianças? Perguntou suavemente, acomodando-se na cadeira. Emma, escreve às vezes. Estão bem. Na verdade, melhor do que eu esperava. Mas, eu sinto falta deles. Sinto falta das pessoas que imaginei que eles se tornariam com a minha presença. Na vida deles, ela segurou minha mão sobre a mesa. Talvez isso ainda não tenha acabado. Eles são jovens. Quando forem mais velhos. Quando entenderem o que realmente aconteceu. Talvez, respondi, embora não tivesse certeza se acreditava nisto. Mas não posso viver esperando por um talvez. Essa era a verdade que finalmente havia aceitado. Emma e Jake poderiam querer me reencontrar um dia, ou poderiam associar minha imagem ao pior capítulo de suas vidas. De qualquer forma, eu não podia passar meus anos restantes presa à culpa por decisões que tomei em circunstâncias impossíveis, falando em não esperar. Disse Dona Henley, tirando um envelope da bolsa. Tenho algo para você. O envelope era de papel creme, pesado, com caligrafia elegante. Dentro, um convite para o casamento da sobrinha dela, com um bilhete manuscrito. Por favor, venha. Você é da família agora. Sarah, família? Perguntei. Você salvou minha vida quando Tom teve um infarto no ano passado. Esteve ao meu lado em cada crise e celebração desde então. Isso é família para mim. Ela tinha razão. Eu me tornara a pessoa de confiança dela, a quem ela recorria quando precisava de ajuda com tecnologia. Quem levava sopa quando estava doente. Sem perceber, viramos a família uma da outra. Além disso, continuou ela menos Sarah, pediu especificamente que você estivesse lá. Disse que você é a prova de que é possível recomeçar. Mesmo depois que tudo desmorona. Depois do café da manhã, Dona Henley saiu para resolver suas coisas, e eu fui cuidar do meu jardim. As roseiras que transplantei da minha antiga casa só haviam sobrevivido, floresciam com mais vida do que nunca. Estava cuidando das Peace Roses quando o celular tocou. Número desconhecido, com desliga direta à distância da Costa Rica. Por um momento, pensei em não atender, mas algo me fez apertar o botão verde. Senhora Morrison, aqui é Miguel Santos, assistente social do setor de cidadãos americanos em São José. Meu coração disparou. É a Emma. O Jake. Estão bem? Estão ótimos. Senhora, e é justamente por isso que estou ligando. Emma pediu que eu entrasse em contato.
Ela pediu? Sim, senhora. Ela vai se formar no ensino médio no próximo mês. Foi escolhida como oradora da turma. Ela queria que a senhora soubesse. Oradora da turma. Minha neta, que aos 12 anos perdeu tudo, não só sobreviveu. Ela brilhou. Ela também foi aceita em uma universidade nos Estados Unidos. Bolsa integral para estudar relações internacionais em Georgetown. Sentei no banco do jardim, tomada por um turbilhão de orgulho e tristeza. Ela vai voltar para os Estados Unidos? Sim. Washington depois de Cristo, no outono. Washington, D.C. A apenas 3 horas de trem da minha casa, Sr. Santos. Ela disse mais alguma coisa? Disse que agora entende por que a senhora tomou as decisões que tomou, e que espera um dia poder apresentar a mulher que ela se tornou. Terminei a ligação, e fiquei ali no jardim por muito tempo, lágrimas escorrendo. Mas, pela primeira vez, em 2 anos, não eram lágrimas de dor, eram de esperança. Naquela noite, liguei para Sarah Peterson para agradecê-la por tudo. Sabe, estou pensando em escrever um artigo sobre casos de abuso contra idosos como o seu, com sua permissão, claro. O que você diria? Que o ato mais forte que uma vítima pode fazer é recusar-se a continuar sendo vítima. Que justiça não é só punição, é reconquistar a própria vida. Depois que desliguei Cayman High pela minha pequena casa, acendendo luminárias contra a escuridão que chegava. Cada cômodo refletia minhas escolhas, minha vontade, minha liberdade. Antes, isso me pareceria solidão. Agora, era paz. Preparei um jantar simples, li um livro escolhido só porque me interessava. Nenhum drama para gerenciar, nenhuma crise para resolver, nenhuma emoção alheia para carregar. Ao me preparar para dormir, me vi no espelho do banheiro. A mulher refletida era outra. Mais velha sim, mas mais forte. Mais inteira, mais presente em sua própria vida. Neil e Avalan tentaram me apagar. Me reduzir a uma fonte de dinheiro e abrigo? Quase conseguiram, mas eu ainda estou aqui. Ferida, mas não destruída. Mudada, mas não vencida. E essa, percebi, era a melhor vingança de todas. Amanhã, começarei a planejar uma viagem para Georgetown. Talvez Emma queira me ver, talvez não. Mas eu estarei lá, disponível, presente. Pronta para conhecer a mulher incrível que ela se tornou. Ápice do tudo. Apaguei as luzes e me deitei na minha própria cama, na minha própria casa, cercada pelo silêncio, tranquilo de uma vida que, enfim, era inteiramente minha. Pela primeira vez em décadas, adormeci sorrindo. Agora estou curiosa sobre você, que ouviu minha história até o fim. O que você faria no meu lugar? Já passou por algo parecido? Deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber. Enquanto isso, deixo aqui na tela final 2 vídeos favoritos do canal que vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui. E lembre-se, você também merece recomeçar.